Bom, pessoal, sejam bem-vindos, né, a mais um dia de aula. Eu fico muito feliz de saber, né, que vocês estão aqui firmes e fortes. Já é a segunda semana, já estamos na metade da segunda semana. Foi uma ideia idealizada pela professora Kátia e ela me procurou, né? Então, eu não sei se vocês já me viram, que eu mandei muita mensagem por WhatsApp, né? A gente entrou em contato, não sei com quantos de vocês eu entrei em contato. Mas sejam bem-vindos, a gente está de portas abertas para tirar todas as dúvidas de vocês, para que vocês façam um Enem, né, excelente em janeiro de 2021. Então, eu sou a Jéssica, vou ser a professora hoje de vocês de genética. Então, hoje é o dia da biologia. A biologia no Enem, ela é muito ampla. Então, a gente tem várias coisas que caem no Enem da biologia. Só que, às vezes, algumas informações, se a gente ler e entender, é mais fácil do que a gente tendo aula. Então, por exemplo, ecologia, às vezes a gente pegar um livro, né, dá para entender alguma coisa. Agora, genética e biologia molecular são dois temas dentro da biologia, genética e biologia celular. São dois temas dentro da biologia que às vezes é ideal ter uma aula, uma explicação um pouco maior. Por isso que foram os dois temas que a gente, né, selecionou para falar no dia de hoje para vocês, tá bom? Então eu fiquei com a genética, não sei se vocês gostam. Vocês gostam de genética, pessoal? Ou vocês não Sim. sabem? Sim, né? Explica muitas coisas. Muitas coisas. Isso mesmo. Hoje em dia tá na moda assim, na verdade, assim, é o feito, é o falado, a genética forense. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem assiste CSI vê muito, né? Que às vezes eles vão em cena de crime, encontra material biológico, material genético para fazer análise. Então a genética ela ajuda muito nisso. E eu estava olhando os Enems anteriores para ver o que mais eles solicitam, o que mais cai de genética, e realmente a genética forense, é teste de paternidade, né? É algumas coisas de Mendel, não sei se vocês já ouviram falar de Mendel e as suas ervilhas. Então, a genética é tudo isso, ela é muito ampla, tá? E a gente vai começar agora. Antes de eu continuar, eu vou me apresentar quanto à minha formação. Então, eu sou a Jéssica, eu sou formada em Ciências Biológicas pela UFMS de Três Lagoas. Eu tenho mestrado em Genética pela Unesp de São José do Rio Preto e também doutorado em Genética pela Unesp de São José do Rio Preto. Só tenho cara de criança, mas eu já tenho uma certa idade. Finalizei meu doutorado em 2017. Em 2018, eu ingressei como docente no Unijales, onde eu sou professora, pesquisadora, né? Então, eu faço pesquisa dentro do Unijales. Estou na coordenação de Ciências Biológicas, do curso de Ciências Biológicas, e de Matemática também do Unijales, tá? Então, a minha formação é essa e dou aula de genética para os cursos da área da saúde lá na faculdade. Vamos começar então, pessoal. Eu programei uma aula, eu estou achando ela um pouco extensa, mas eu não vou ultrapassar o tempo. Mas assim, eu quero dar uma introdução na genética para vocês e finalizar com algumas questões, que lá nas questões talvez a gente consiga ainda relembrar alguns conceitos, tá? Depois eu deixo a aula para vocês, também ela está gravada. Todas essas aulas eu vou colocar no YouTube depois, a gente está organizando o YouTube da faculdade. Vou deixar no YouTube e mando para vocês, tá? Vamos lá, então. Vou começar aqui a compartilhar. Vocês verificam para mim se vão conseguir olhar a minha aula. Está aparecendo a minha tela para vocês? Sim. Sim, ótimo, perfeito. Ó,
a partir de agora, eu não vejo mais vocês, tá? Então, eu só estou vendo a minha tela. Se vocês quiserem interromper a minha aula, aonde for, pode interromper para me perguntar. Então, fiquem à vontade quanto a isso, tá? E podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem. Então, fiquem à vontade quanto a isso para me interromper agora, tá bom? Durante a aula. Bom, a gente vai falar então sobre a genética. E aqui eu deixei bem no centro para vocês uma palavra, né, que é genética, e eu queria perguntar: quando eu falo genética para vocês, o que vem na cabeça de vocês? Vocês sabem me falar assim, alguma palavra, alguma coisa com o que vocês relacionam a genética? DNA. Isso mesmo, DNA. Alguém falou mais alguma coisa? Genes. Genes, nossa, legal, genes. Mais o que? Alguém lembra de mais alguma coisa? Interação Hereditariedade? gênica. Ó, alguém falou interação gênica e a outra falou hereditariedade. Isso mesmo. Ó, gente, eu tô escrevendo com o meu mouse, então minha letra vai ficar feia, mas ela não é feia assim não, tá? Interação gênica. Opa, tá vendo como é ruim? Gênica. E alguém falou hereditariedade? Foi isso que eu ouvi? Sim. Gente, hereditariedade. Guardem essa palavra. Vocês sabem me falar o que significa hereditariedade? Características passadas de pai para filho. Isso mesmo. Hereditariedade. São as características passadas de pai para filho, tá? Então, a genética, eu já parei por aqui porque eu queria chegar nessa palavra, a gente já chegou rapidamente. Lógico, dentro da genética, além do DNA, a gente tem RNA, a gente tem proteínas, temos várias outras informações que a gente vai ver durante a aula. Mas essa daqui, ó, hereditariedade, é a palavra-chave da genética, tá? Então, a genética, ela explica como que a gente é hoje, né? Então, se eu sou morena, né? Se eu tenho os meus olhos castanhos, se eu sou baixa, se eu sou do jeito que eu sou hoje, é porque eu tenho informações genéticas do meu pai e da minha mãe. Isso dita a hereditariedade, tá? Eu dei exemplo de ser humano, mas qualquer ser vivo que tenha informação genética, ele tem a hereditariedade. Pode ser uma simples bactéria, né? Pode ser um ser unicelular, como uma levedura, como seres multicelulares, como nós, seres humanos, tá? Então, todos os seres que têm a informação genética têm hereditariedade. E na aula de hoje, eu vou tentar passar para vocês como essa hereditariedade chega para nós, né? Acredito que vocês saibam, porque vocês estão estudando bastante. Mas como que a informação genética que está lá na molécula de DNA chega até nós e como isso é expresso? É isso que a genética explica para nós, tá? Então, DNA, que alguém falou aqui, ela é a molécula principal que a gente tem como armazenamento de informação genética. Genes são fragmentos da molécula de DNA que tem a informação genética. Não sei se vocês sabem, mas a nossa molécula de DNA, a gente tem 46, né, moléculas dentro das nossas células. Seres humanos têm 46 cromossomos. Depois eu vou mostrar aqui para vocês que são as 46 moléculas de DNA. Dessas 46 moléculas de DNA, praticamente só 5% de todo esse nosso DNA tem informação genética para a produção de alguma coisa. Por exemplo, proteína, enzima, que são os genes.
Então, só 5% são genes. Alguém falou genes aqui na aula. E o que é gene? Gene é um fragmento da molécula de DNA que tem a informação para produzir algo, né? Para produzir um polipeptídeo, para produzir uma enzima, tá? Para produzir um RNA, porque o DNA também tem informação para RNA. Então, só 5%. E os outros 95%? Nós, seres humanos, ainda não descobrimos para que serve. A gente sabe a sequência, tá? A gente sabe toda a sequência de bases nitrogenadas, mas a gente não sabe para que serve. Há um bom tempo atrás, esse DNA que a gente não conhecia, a gente chamava de DNA lixo, porque a gente achava que ele não servia para nada. Mas lógico que ele serve para alguma coisa. Se ele está no nosso genoma, se ele está lá no nosso núcleo, ele serve para alguma coisa, tá? Alguém quer perguntar algo? Não? Ninguém quer perguntar nada? Tá, vamos continuar aqui. Então, a gente chegou na palavra-chave, hereditariedade. Vamos lá, então. Acho que alguém está com o microfone ligado e aí está dando interferência, tá, pessoal? Bom, então o que é genética? Ela é a ciência que estuda a hereditariedade, ou seja, como essas características são passadas dos pais para os filhos. E aí aqui eu coloquei uma imagem para vocês, que é o dogma central da biologia, da genética, da biologia molecular. A gente tem que entender como essa informação genética que estava aqui na molécula de DNA, no ácido desoxirribonucleico, ele é passado para a molécula de RNA, o ácido ribonucleico, e depois esse é traduzido em proteína. Então, a gente tem vários processos que eles são bem complexos. No ensino médio, a gente vê um pouco superficial, mas esses processos são bem complexos, exigem ações de várias enzimas, e a gente tem, então, DNA transcrito em RNA, o qual vai ser traduzido em proteína. Porque tem que chegar até esse final. A proteína, ela é uma molécula que expressa a informação genética que estava na molécula de DNA. Então, a proteína, ela vai agir. Por que não o DNA? Porque o DNA, ele é um material genético que a gente tem que tomar todo o cuidado para ele não sofrer muitas alterações. Se ele sofrer alteração, eu tenho as mutações. E aí eu posso causar dano no DNA, consequentemente, esse dano vai ser passado a RNA, consequentemente, vai ser passado na proteína. Então, o DNA, ele só tem a característica de armazenar informação genética bem armazenada, né? E só que essa informação genética, ela tem que ser processada. Essa informação genética, ela tem que chegar de uma maneira que ela vai ter que agir. E a maneira que as células fazem para processar essa informação genética é na forma de proteína. Então, a proteína, ela expressa a informação genética que estava lá no DNA. E para que isso ocorra, eu tenho que passar ela, transcrever o DNA em RNA e traduzir o RNA em proteína, tá? A gente vai ver um pouco mais detalhado. Bom, quando que descobriu a genética, tá? A genética é uma ciência recente. Mesmo que o início da genética é datado de 1865 por Gregor Mendel, hoje em dia a gente entende um pouco melhor a genética e cada ano que passa a gente entende melhor ainda. Não sei se vocês já ouviram falar de uma área da medicina que chama biologia molecular. Se vocês prestarem atenção no Fantástico, em algum, ou às vezes em sites, ou algum lugar que vocês estão estudando, tem técnicas novas surgindo para descoberta e curas de doença, que se a gente não entendesse a genética, a gente não sabia essas técnicas. Uma delas é a técnica de CRISPR-Cas9, que ela é uma técnica promissora para a cura de doenças genéticas, tá? E a genética, quanto mais a tecnologia avança, mais ela avança também.
Quem descreveu primeiramente a genética foi o Gregor Mendel, vocês estudam muito ele, nas ervilhas, né? Então ele era um monge e ele fazia cruzamento entre ervilhas e ele conseguia perceber que algumas características às vezes eram escondidas na prole, que são os descendentes, e outras reapareciam, né, na segunda geração. Então, o que estava acontecendo ali? Ele já via que era uma hereditariedade, né? Então, ele começou a descrever tudo isso e aí, então, se data o início da genética em 1865. Mendel, então, estudou, né, as flores da ervilha, a semente, as vagens, se é onde estava a posição da flor, a cor da flor, a altura da planta, se a textura da semente era lisa ou rugosa, se a cor era amarela ou verde, se a forma da vagem era inflada ou comprimida, se a cor da vagem era amarela ou verde. E aí, conforme ele via as características, se ele cruzasse essas características das plantas aqui de cima com essas aqui de baixo, que eram as plantas puras. O que são plantas puras? São aquelas plantas que, se ele cruzar ele com ele mesmo, sempre vai dar a mesma cor. Ele sabe que aquela cor ou característica. Ele sabe que aquela planta sempre vai ser daquele jeito se ele cruzar milhões de anos, né? Milhões de vezes. Então, sempre vai ser daquele jeito. Ele cruzava plantas puras com características bem diferentes, né? Então, cor da semente amarela com verde, bem diferente. Só que aí ele percebia que sempre predominava uma cor na primeira geração. Essa cor dominava, então, a segunda cor, porque essa cor ela aparecia na primeira geração, só que na segunda geração a cor que não dominava era aparente também. Então ele chamou de algumas características de dominante e outras de recessiva. A gente vai ver isso também, tá? Já vou colocar um adendo aqui, que eu já vi que caiu em vestibular e no Enem, o porquê Mendel escolheu vagem, tá? Essa planta. E aí a principal característica é que esta planta, ela tinha, né, na mesma flor, na mesma planta, os dois sexos, o feminino e o masculino, então na mesma flor tinha os dois sexos, então ele poderia fazer de uma planta o sexo feminino e da outra o masculino, só retirando a característica que ditava como sexo feminino ou masculino, que é o ovário, né, que a gente chama de ovário. Ele só retirava de uma, ela tornava-se masculina, e a outra ele tirava os androceu e deixava ela feminina. Ou ele fazia o cruzamento, né, de uma planta com a outra. Então ele pegava da mesma planta um autocruzamento. Então ele pegava o pólen da masculino, né, da planta, e colocava dentro do ovário da mesma planta. Então a planta estava fazendo autocruzamento, né? Então eu sei que não tem interferência de fator externo. Esse é um dos motivos. Isso cai muito em vestibular. E o outro motivo é que essa planta é de fácil cultivo e ele tem um crescimento muito acelerado, né? Então era muito fácil dele ver as gerações, porque o crescimento dessa planta é muito acelerado. Então, às vezes, essas questões podem cair no Enem e também em vestibular, tá? Bom, aqui mudou de cor, mas o que Mendel via, né? Vou falar rapidamente para vocês devem saber. Quando ele cruzava as sementes amarelas com a verde, aqui ficou cinza, mas é verde, na primeira geração sempre dava amarela. Se ele pegava essa primeira geração aqui, então essa, e cruzava a primeira geração com outra primeira geração, ele tinha, então, aqui, a gente faz em uma tabela, né, que a gente chama de tabela de Punnett, 75% das sementes eram amarela e 25% eram verde. Então, aqui aparecia a característica verde. Na segunda geração. Na primeira geração não aparecia. Ele ficava se questionando, cadê a característica verde? Se eu cruzei uma planta amarela com uma planta verde, deixa eu pintar de verde que tá feio. Alguma coisa aconteceu a hora que eu
Oxe, não vai ficar legal não, mas só para você saber. Alguma coisa aconteceu a hora que eu transferi para cá. Quando ele cruzou amarelo com verde, cadê a característica da verde na primeira geração? Sumiu. E ele fez várias vezes esse cruzamento, planta de semente amarela com semente verde, e não aparecia. Ele até achou que alguma coisa acontecia. Só que aí deu um estalo para ele cruzar a geração 1. Então ele cruzou geração 1 com geração 1 e deu a geração 2. E na geração 2 ele teve 75% das sementes amarela e 25% das sementes verdes. Então apareceu a semente verde. E aí ele pôde entender que alguma coisa estava acontecendo, né, dentro dessa característica. Ele não sabia ainda o que era gene, o que era alelo, o que era genética. Mas ele conseguiu descrever. Só nesse slide a gente consegue perceber o que é fenótipo. Então, fenótipo é a característica que a gente está observando, é uma característica dita pela genética, pelo genótipo, só que é aquilo que a gente consegue observar, que nesse caso é a cor amarela e a verde, tá? Então, é o fenótipo da semente. O genótipo é o gene. Então, é aquilo que dita se vai ser amarelo, se vai ser verde, tá? Então, o genótipo é o gene. Que nesse caso, a gente descreveu como azão vai dar a cor amarela, azinho vai dar a cor verde. Só que a maioria, né, dos organismos que a gente trabalha, eles são diploides. O que são organismos diploides? Eles têm sempre 2 genes para uma característica. Por que 2? Porque um eu herdei do meu pai, o outro eu herdei da minha mãe. Esta semente de ervilha, um gene veio da planta feminina, o outro veio da planta masculina, tá? Então, sempre para a gente caracterizar, eu tenho que colocar em duplicidade, colocar sempre os genes em duplas. Se eu cruzo plantas puras, azão, com plantas puras, verdes, de semente verde, é azim. Então, azim é o recessivo, o azão é o dominante. Quando o azão está junto com o azinho, por exemplo, aqui na geração 1, azinho, a gente tem uma dominância. O azão vai predominar a característica dele, que no caso é da semente da cor amarela. Então, por isso que na primeira geração eu tenho sementes de cor amarela. Quando eu cruzo geração 1 com geração 1, então eu estou cruzando azim com azim. Eles vão formar nos seus gametas, eu vou ter gameta, se aqui for uma planta feminina, eu vou ter gameta azão, gameta azinho. Na planta masculina, gameta azão, gameta azinho. Eles podem se intercruzar com todas as probabilidades. E quais seriam as probabilidades? Por exemplo, aqui, esse azão pode se unir com esse azão, eu vou ter uma planta azão, que é semente amarela. Esse azão pode se unir com esse azinho, eu também vou ter uma planta amarela, semente amarela, porque o azão domina o azinho. Fiz toda a combinação desse azão com o gameta feminino azão com os gametas masculino, azão e azinho. Agora, eu preciso fazer a combinação desse gameta feminino azinho com os masculinos. Então, esse azinho, né? Ele pode se unir com esse azão do masculino, eu vou ter também azinho, que são plantas de semente amarela. E esse azinho do feminino se une com esse azinho do masculino, aí eu vou ter planta de semente verde, que é o recessivo, tá? Então, Mendel nos mostrou que os gametas, como os gametas são formados, não sei se a Lê trabalhou com vocês meiose, agora em biologia celular, mas a meiose explica a formação dos gametas e a meiose explica a separação, né, dos genes
para cada um dos gametas e depois na fecundação eu posso ter qualquer probabilidade dessa daqui. O que Mendel disse para as ervilhas é regra que a gente conhece para qualquer ser vivo que tenha gene, que tenha DNA, tá? Então, o que ele disse para as ervilhas serve para nós seres humanos. Na segunda lei de Mendel, ele complicou um pouquinho as características dele, mas ele continuou com a mesma, com o mesmo pensamento, né? Então, ele cruzou sementes que eram lisas e amarelas com verde rugoso. Aqui, novamente, não está verde. Acho que marca texto. Com verde rugoso, tá? Aqui não vai aparecer que vai estar rugoso. Tentar fazer um rugoso. Com verde rugoso. Precisa ficar marcando de verde não, dá para entender. Dá para entender? Tá. Então, ele fez essa característica, ele fez esse cruzamento. E aí, de novo, ele só encontrou o dominante, que é amarelo liso, tá? Amarelo liso. E aí, depois ele fecundou o geração 1. E aí ele teve todas essas características, que vocês sabem muito bem também, que ele encontrou 16 diferentes tipos de genótipos, só que fenótipo, né? Dos 16, 9 eram sementes amarelo lisos, que a gente pode contar aqui, ó, amarelo liso, tá? 3 eram amarelo rugoso, 2 amarelos, 3 verdes liso e 1 verde rugoso. Então, esse é o recessivo do recessivo do recessivo, que é o verde rugoso, que ele é o azinho, azinho, bezinho, bezinho, tá? Então, Mendel fez todas essas características aqui pra gente nas suas duas leis. Bom, o que a gente aprendeu com as leis, com os estudos de Mendel que a gente segue até hoje na genética? Que na formação dos gametas, os genes vão para cada um dos gametas independentemente. Então, se eu sou do sexo feminino e eu tenho no meu genótipo azão, azim para alguma característica, quando eu for formar os meus ovócitos, um ovócito vai levar o azão, o outro ovócito vai levar o azinho. O meu parceiro, a mesma coisa. Ele, na hora da formação dos espermatozoides, se ele tiver azão, azinho, um espermatozoide vai ter azão, metade do espermatozoide vai ter azão, metade dos espermatozoides vai ter azinho. Na fecundação, eu tenho todas essas probabilidades de combinação. Outra informação importante que Mendel disse para nós é a característica dominante dos genes. Então, eu tenho o gene que ele domina quando ele está na presença de outro, tá? Então, a gente vai observar o fenótipo desse gene, só que não vai excluir que ainda temos um outro gene embutido. Então, a característica dominante é quando eu tenho um gene que ele apresenta, quando ele está presente, aparece a sua característica. Geralmente, a gente representa ele com a letra maiúscula, tá? Então, é o azão. Então, quando ele estiver azão, azão é o dominante, e quando ele estiver também azão, azim, vai ter a característica do dominante. O recessivo, ele é aquele gene que ele precisa apresentar, estar em duplicidade para apresentar a sua característica, para dar a sua característica. O recessivo, a gente chama ele de azinho, né? Letra minúscula, sempre letra minúscula. Então, para ele dar a característica dele, ele precisa ser azinho, azinho, ok? Então, ele precisa ser dessa forma. E a gente aprendeu também o que é genótipo. Genótipo é a constituição genética de um organismo, ou seja, a composição dos seus genes. E o fenótipo é a expressão do genótipo. Então, é aquilo que está no nosso material genético, porém, modulado pelo ambiente. Como assim modulado pelo ambiente? O ambiente, ele interfere nas nossas características. Então, por exemplo, se eu tenho a característica da cor da minha pele. O que dá a cor da minha pele? A quantidade de melanina. Melanina é uma proteína. Então, se ela é uma proteína, eu tenho informação genética para a produção dela lá na minha molécula de DNA. Só que
ela daria a cor da minha pele. Porém, o ambiente vai interferir. Então, se eu tomo sol todos os dias, se eu vou à praia, por exemplo, eu vou ter uma variação da minha cor de pele, da minha tonalidade de pele. Por quê? Porque eu estou vendo o meu fenótipo, porém, com alteração causada pelo ambiente, tá? Então, o fenótipo eu posso ter alteração, modulação pelo ambiente. A mesma coisa, às vezes, gêmeos, eles são, não são nem gêmeos idênticos, têm todos os genes iguais, tá? Mas, às vezes, gêmeos, eles podem, dependendo do ambiente que eles vivem, um pode ser obeso, o outro não, porque um é mais sedentário que o outro. Então, tem todas essas características que o ambiente modula na pessoa, tá? Professora, então o fenótipo pode mudar e o genótipo nunca. Isso. Na verdade, o genótipo também pode... A gente nasce com o nosso genótipo, né? Então, ele não vai mudar. Vamos supor assim. E o fenótipo, sim, ele pode alterar, tá? Entendi, obrigada. Por nada. Quando que um genótipo pode mudar? Alguém sabe me falar? O genótipo. Quando que ele pode mudar? Alguém sabe me dizer? Transição de cidade ou de local, de ambiente? Eu tô falando assim, o genótipo, que é a molécula de DNA, a parte de DNA. Não seria tanto assim. Mutações gênicas, tá? Então, as mutações genéticas no nosso organismo podem alterar o nosso genótipo. Mesmo que a gente já nasça com um genótipo pré-definido, ele pode ser alterado. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Bom, só para ficar mais claro, então, até aqui, ó, aqui é a anatomia, se eu estou analisando o organismo. Hoje vocês estudaram com a Letícia células, né? Então, vocês estudaram essa parte e comigo vocês estão estudando essa parte aqui, tá? Então, do macro para o micro, a gente está vendo a genética a partir daqui. Cromossomos, todos os conjuntos no nosso núcleo, tá? O parzinho que a gente tem nos nossos núcleos, os genes e o DNA. Então, é essas informações que a gente vai estudar hoje nessa aula, ok? Vamos começar pelo DNA. Eu acredito que vocês já estão bem aprofundados nesse tema, mas ele é chamado de ácido desoxirribonucleico. Não sei se em alguma prova, às vezes, pode aparecer ADN, porque vai ser em português, mas é raro. Geralmente é DNA mesmo, que é uma sigla universal, né? E qual que é a principal função do DNA? Função dele, armazenar informação genética. É essa função do DNA, tá? Então, ele fica lá estacionado no local dele, armazenando a informação genética. Essa informação que ele armazena é importante para tornar o organismo funcional, para ele fazer todas as células funcionar, todos os órgãos funcionar e o organismo inteiro funcionar. Então, essa informação armazenada é muito importante. Dependendo de qual célula que a gente está estudando, a gente encontra o DNA diferente. Então, nos eucariotos, ele está no núcleo da célula. Nos procariotos, ele fica no citoplasma, tá? A gente vai ver aqui uma imagem. E no nosso corpo humano, a molécula de DNA está em todas as nossas células. Todas. Então, a gente tem 46 moléculas de DNA em todas as nossas células. Então, se as células do meu neurônio, né, do meu cérebro, os meus neurônios, eu tenho aqui, ó, o núcleo, eu tenho dentro dele 46 DNAs. As células do meu coração é que aqui está eritrócito. Eritrócito de ser humano, de mamífero, é anucleado, não tem núcleo, tá? Então, célula vermelha de mamífero não tem núcleo. Mas os leucócitos, que aqui não apareceu, que são as células brancas, tem núcleo. Dentro dos leucócitos, tem 46 moléculas de DNA. Nas nossas células musculares, no núcleo das células musculares, 46 moléculas de DNA. Com exceção dos gametas, que são espermatozoide e ovócito, todas as nossas células têm 46 moléculas. Os gametas têm 23,
porque lá acontece meiose, então eu divido o material genético, tá? E no genoma humano, a gente tem aproximadamente 25 mil genes para dar toda a nossa informação para o nosso organismo funcionar, tá? Isso foi descrito no final da aula, eu vou mostrar um site do governo americano que tem todos os genes descritos certinho para vocês, que foi descrito pelo projeto Genoma Humano. Então, às vezes, em vestibular ou no Enem, pode cair questões sobre o projeto Genoma Humano, que geralmente eles perguntam o que foi o projeto Genoma Humano. E aí vocês podem dizer que foi um projeto para caracterizar todos os genes que compõem o organismo o DNA do ser humano, né? Então, todos os genes do genótipo humano, ok? Então, aqui eu tenho uma célula procariota e uma célula eucariota. Na procariota, vocês sabem a diferença, o material genético não está delimitado por uma membrana, então o DNA fica aqui livre no citoplasma. Já no eucarioto, o DNA está dentro do núcleo, então está super protegido. Por que super protegido aqui e não aqui? Essa célula tem menos, o procarioto tem menos ações, tá? Ela tem menos metabolismo, então, por isso ela tem menos enzima que poderia degradar o DNA dela. Já as células eucarióticas, como elas são muito complexas, ela tem várias organelas, ela tem várias enzimas livres no citoplasma. Então, se o DNA não tivesse uma membrana revestindo ele, que é o núcleo, ele poderia ser degradado muito facilmente. Então, na célula eucariótica, a importância do núcleo é para armazenar a molécula de DNA. Aqui eu tenho uma célula animal, aqui eu tenho uma vegetal, muda poucas características, mas o DNA está no núcleo. Outra informação importantíssima que cai muito em vestibular no Enem. Onde mais eu tenho DNA na célula eucariótica? Além do núcleo. Está escrito na imagem, né? Mas não sei se vocês sabiam. Onde mais eu posso ter informação genética? Material genético. Em células eucarióticas. Alguém sabe me dizer? Nos cloroplastos, por ser cloroplasto, célula vegetal, mitocôndria, célula animal, tá? Então, nós temos, além dos 46 cromossomos DNA no núcleo, a gente tem material genético nas nossas mitocôndrias. Nós não somos células vegetal, formado por célula vegetal. Então, a gente tem nas mitocôndrias. Isso cai muito em vestibular e em Enem. Eu vou depois passar uma informação para vocês. Porque as mitocôndrias a gente herda das nossas mães. Então, as mitocôndrias, eles têm informação genética que vem dos nossos antepassados da linhagem materna, tá bom? Então, isso é importante vocês gravarem, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Também outra informação que cai também na evolução, geralmente as mitocôndrias e os cloroplastos eram uma bactéria, tá? Então, por isso que ela tem DNA próprio, né? Material genético próprio. Provavelmente por simbiose, uma célula englobou a outra, e aí a mitocôndria e o cloroplasto, que eram bactérias, né, viraram organelas. Então, é só uma curiosidade da biologia que é explicada essa evolução. Bom, hoje em dia a gente sabe como é a estrutura do DNA, acredito que vocês também. O DNA, ele é formado por fita dupla helicoidal, né? Então, ele tem essa torção, por isso que é helicoidal. Muita gente compara o DNA como uma escada de cordas, né? Que aí ele faz a torção. O que liga uma fita à outra do DNA são as bases nitrogenadas. Então, o DNA ele é sempre pareado com adenina, pareando com timina, guanina, pareando com citosina. Eu acho que essas informações mais detalhadas, eu não vi nunca um vestibular cobrando tão detalhado desta forma. Mas o que vocês precisam saber é que o DNA é fita dupla, tá? Ligado por bases nitrogenadas,
que são ligados por pontes de ligações de hidrogênio, hoje em dia chamado de ligações de hidrogênio, tá? Então, essas são as moléculas de DNA descritas atualmente. O que ela tem de característica, então, como ela é formada, basicamente ela é a união de três elementos, né? Uma pentose, que é chamada de desoxirribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Então, o DNA, ele é formado por essas três características, tá? Esses três elementos. Por exemplo, aqui está a pentose, que é a desoxirribose. Aqui no carbono 5 eu tenho um grupo fosfato sendo ligado, tá? Então, grupo fosfato. E aqui no carbono 1 eu tenho uma base nitrogenada. Base nitrogenada. Isso é a nitrogenada. Isso é a unidade funcional de um DNA. Ele é chamado, essas três características juntas, esses três elementos juntos, são chamados de nucleotídeo, tá? Então, caso caia para vocês o que é um nucleotídeo, é uma pentose ligada a um grupo fosfato e uma base nitrogenada, ok? Qual que é a diferença do DNA para um RNA? A principal diferença que já é no visual é que RNA é fita simples. Então, aqui do lado eu tenho a molécula de DNA fita dupla. No RNA, fita simples, tá? Também, outra característica diferente é que no DNA eu tinha como base nitrogenada a citosina, a guanina, a adenina e a timina. No RNA, a gente tem citosina, guanina, adenina. Até então, ok. Porém, a gente não tem timina, a gente tem uracila, tá? Está escrito uracilo, mas a gente também fala como uracila. Então, essa é uma outra diferença. Fita simples e base nitrogenada uracila. E a pentose é chamada de ribose. Então, essas são as principais características que diferenciam o RNA de um DNA. Outra característica é que o RNA tem vários tipos de RNA. E a função deles a gente vai ver agora. O DNA é uma única molécula só. E a sua função é armazenamento de informação genética. O RNA eu posso ter no mínimo 3 tipos de RNA. A gente já descreveu, né? O pessoal já conseguiu descrever uns outros RNAs que vocês, não sei se alguém aqui vai tentar medicina ou algum curso da área da saúde, que dentro da faculdade vocês vão trabalhar muito bem, que são microRNAs. Então já foi descrito. Mas os 3 principais tipos de RNAs é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Aqui do lado está descrito para vocês o que é cada um, mas o mensageiro já tem um nome, então ele carrega a informação genética que estava na molécula de DNA. Então aqui, ó, nessa imagem eu tenho a molécula de DNA para mostrar para vocês que todos os RNAs são formados a partir de uma molécula de DNA, tá? Então, o RNA mensageiro, ele carrega a informação genética do DNA. O RNA transportador, ele carrega aminoácidos. E o RNA ribossômico se une a proteínas e forma os ribossomos, que é uma organela muito importante na síntese de proteína. E todos esses 3 tipos de RNA, eles participam do final da expressão gênica, que é a síntese de proteínas, ok? Antes da gente ver a síntese de proteínas, vamos ver um pouquinho sobre duplicação e replicação do DNA, que é algo que também cai muito em provas, tá? Pessoal, por enquanto está tudo certo. Alguém tem alguma dúvida? Eu estou falando muito rápido ou posso seguir nesse ritmo? Pode continuar.
Posso continuar? Ok. Nessa imagem aqui, pessoal, ele está mostrando para nós a duplicação do material genético, do DNA. O que é duplicação ou replicação? Então, pode ser chamado dos dois nomes. Duplicação ou replicação nada mais é do que a formação de novas moléculas de DNA. Sendo que a gente utiliza para formar essas novas moléculas de DNA uma fita de DNA como molde. Então, olha aqui o que está acontecendo nessa imagem. Em preto, eu tenho o DNA molde, né? Que é a minha fita parental, meu DNA molde. De acordo com várias enzimas, ele vai abrir as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e eu vou ter a síntese de novos filamentos de DNA, que está representado aqui por amarelo. Então, em amarelo é a fita nova, em preto é a fita original. O que ele está mostrando nessa duplicação, nessa nova formação de síntese, nessa síntese, que é a nova formação de molécula de DNA? Que sempre eu vou manter uma fita original para servir de molde para uma fita nova. Então, eu chamo a fita nova de fita filha e a fita original de fita parental, tá? Então, também, essa informação é muito importante. Então, a fita original, ela é a fita parental, porque ela serve de molde para nova fita, e o filamento novo é chamado de fita filha, ok? Que é a fita nova que está sendo formada. Se vocês perceberem, então, sempre na formação de uma nova molécula de DNA, eu vou ter fita parental, fita filha. E uma molécula de DNA, aqui ó, no final ela vai dar origem a duas moléculas de DNA, tá? Então, uma única fita dá origem a duas moléculas de DNA. Quando essas duas moléculas de DNA forem ser duplicadas, cada uma vai dar origem a mais duas fitas de molécula de DNA e assim por diante. O que a gente pode... estava escrito aqui, eu não tinha visto. O que a gente pode resumir da duplicação do DNA. Ela é uma duplicação semi-conservativa, ou seja, eu sempre conservo uma fita parental e uso ela como molde para uma fita nova. Ela sempre antecede uma mitose ou uma meiose, então a duplicação e a replicação sempre vai anteceder uma divisão celular. Por quê? Porque eu vou formar novas células. Se eu estou formando novas células, eu tenho que duplicar tudo que eu tenho dentro da minha célula para separar para células novas. E uma molécula importantíssima para ser duplicada é o DNA. Então, ela antecede, a duplicação antecede mitose e meiose. Ela é assíncrona porque uma fita, né? Uma fita é sintetizada diferente da outra. Talvez vocês vão ver isso mais dentro da faculdade. E ela é exponencial, é um crescimento exponencial. Então, uma fita dá origem a duas fitas dá origem a 4 fitas dá origem a 8 fitas dá origem a 16 e assim por diante. Esse crescimento exponencial também não acontece dentro da célula, porque no nosso organismo, porque uma célula ela vai sofrer uma duplicação, então dividiu o DNA, formou duas células. E aí essas novas células vão sofrer duplicação, dividiu o DNA, formou novas duas células. O crescimento exponencial é uma técnica que a gente usa para genética forense, para teste de diagnóstico de doenças. Então, esse crescimento exponencial que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, transcrição do DNA. A transcrição do DNA nada mais é do que a formação de novas moléculas de RNA, tendo como molde o DNA. Então, por isso que a gente chama de transcrição do DNA. Então, aqui no fundo, ó, a gente tem uma molécula de DNA que se abriu e está formando em laranja uma molécula de RNA. Então, o DNA serviu de molde para a síntese do RNA, tá? Em células eucarióticas, tudo isso acontece dentro do núcleo. Em células procarióticas, como não tem núcleo, acontece no citoplasma.
A transcrição, ela forma todos os tipos de RNA. Então, o RNA transportador, o RNA ribossômico, o RNA mensageiro é formado a partir da transcrição. E depois que eles são formados, esses RNAs, eles migram para o citoplasma, já que se eu tiver dentro de uma célula eucariótica. Então, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, ok? Todos esses RNAs. Lá no citoplasma, né, se eu estiver dentro ainda de uma célula eucariótica, ou às vezes já no citoplasma de uma célula procariótica, a gente tem o último passo dessa transcrição, dessa expressão gênica, que é a tradução. Então, a tradução, ela é o processo de síntese de proteínas. Então, eu vou ter síntese de produção de proteínas, de enzimas, de hormônios e assim por diante, tá? Ela ocorre pela ação de todos os RNAs em conjunto. Então, eu vou ter a ação do RNA transportador, do RNA mensageiro, do RNA ribossômico. Tudo ao mesmo tempo. E ela ocorre no citoplasma, independente se for do procarioto ou eucarioto. Aqui nessa imagem, a gente está vendo de uma célula eucariótica. Então, aqui eu tenho o núcleo, né? Foi formado RNAs lá dentro do núcleo e ele está saindo para o citoplasma. Aqui a gente tem um RNA transportador trazendo os aminoácidos específicos para esse RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele é lido em códigos, então eu tenho códigos que ele vai sendo lido pelo RNA transportador. Aqui no fundo, parecendo, né, uma nave espacial, mas é um ribossomo, a gente tem, então, o ribossomo iniciando a tradução. Então, a tradução ocorre no meio do ribossomo. O ribossomo ele é uma organela que ele tem subunidade maior, subunidade menor. O RNA mensageiro passa no meio das suas subunidades. E o RNA transportador traz o aminoácido específico. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códigos de RNA mensageiro. Eu vou ter 7 RNAs transportadores trazendo esses códigos. Então, aqui na figura D, acabou no 4º código. Na figura E, já está no 5º código. Ó, eu tenho 5 aminoácidos e assim por diante. No final, eu tenho 8 aminoácidos e eles todos juntos formam uma proteína que vai agir no meu organismo, tá? Então, no final de uma tradução, eu tenho a produção de uma proteína ou de uma enzima. Só que se vocês perceberem, ele vai refletir a informação genética que está no RNA mensageiro, o qual reflete a informação genética que estava no DNA. Então, se eu estou vendo uma proteína, eu estou vendo o que está acontecendo no DNA, tá? Uma coisa tem relação com a outra. A proteína foi formada por causa da informação de um RNA, o qual foi formado por causa da informação de um DNA. Ok? Voltei no dogma central, só para mostrar para vocês, então, mais detalhado, que a molécula de DNA, ela pode formar novas moléculas de DNA por replicação ou duplicação. Ela serve de molde para síntese de RNA no processo de transcrição, tá? O RNA, ele pode agir em conjunto, todos os RNAs, no processo de tradução e formar proteínas. O que essa seta de azul aqui está mostrando para nós? Que o RNA pode servir de molde para novas fitas de RNA, num processo de replicação de RNA. Quais células podem fazer isso? Alguns vírus, tá? Vírus que têm RNA, eles podem induzir a formação de novos RNAs por replicação. Vírus também, eles podem induzir a molécula de RNA transformar em DNA. Isso é chamada de transcrição reversa. O vírus do HIV, ele entra nas nossas células, né, que causa a doença AIDS, né? O vírus do HIV, ele entra nas nossas células e ele tem como material genético um RNA.
Só que nós, seres humanos, só temos como armazenamento de informação genética o DNA. Então, ele tem que transformar a informação genética dele de RNA para DNA. Ele usa uma enzima que chama transcriptase reversa e ele reverte moléculas fita simples de RNA com uracila para molécula de fita dupla, que é o DNA com timina. Então, eu vou ter essa transcrição reversa. Esse processo está sendo muito utilizado para diagnóstico da COVID-19, porque também a gente usa uma técnica que altera o material genético da COVID, que é RNA para DNA, para a gente conseguir verificar se a pessoa está contaminada ou não, tá? Que é a PCR, a reação em cadeia da polimerase, ela faz essa transcrição reversa no diagnóstico da COVID-19, tá? Então, os vírus, as bactérias, eles fogem um pouco de regras que a gente está acostumado com células eucarióticas. Mas esse aqui é o dogma central da biologia. Em vestibular, pode cair muito essa imagem. Então, às vezes, eles colocam a imagem e falam, interprete o que está acontecendo. De acordo com o que você analisou na imagem, assinale a alternativa correta. E aí vai ter alternativa de replicação, de transcrição, de tradução. Aí vocês têm que ver qual é a alternativa correta, ok? Bom, vocês acham que a molécula de DNA está nas nossas células, no núcleo das nossas células, nesse formato? Fita dupla helicoidal, ligados por ligações de hidrogênio? E aí? O que vocês acham? Não. Não. Por que vocês acham que o DNA não está nessa forma helicoidal, fita dupla, nos nossos núcleos da célula? Bom, Jéssica, não dá para eu saber. Vamos lá. Ó, vocês já ouviram falar de cromossomo? Cromatina, cromossomo? Acredito que sim, né? Já? Sim. Sim. O que é cromossomo? Nada mais é do que a molécula de DNA condensada. O que é uma molécula de DNA condensada? Ela é toda enovelada. Ela é toda compactada. Por que isso acontece? Pessoal, já teve um estudo que mostrou que se a gente pegar o DNA de um núcleo celular, de um núcleo, então se eu pegar os meus 46 DNAs e deixar eles alinhados, né? Então eles fita dupla livre, né? Alinhado, e um do ladinho do outro, os 46 cromossomos, chega até 2 metros. 2 metros de um núcleo, 46 cromossomos. Como que 2 metros, lógico, não dá pra gente observar isso a olho nu. Eles fizeram, né? De acordo com o tamanho de cada DNA, eles fizeram essa conta. Como que 2 metros cabem dentro de um núcleo de uma célula que a gente nem observa a olho nu? Condensando. Não sei se vocês já viram, né? Que o pessoal sempre fala, para você viajar, para ocupar menos espaço na mala, enrola suas roupas. Então, quando esse movimento de enrolar, ele diminui ocupação de volume, de espaço. Outra coisa, as nossas avós, não sei as de vocês, mas a minha avó faz muito crochê. Como que vem uma linha de crochê? Vem metros e metros em um rolo desse tamanho, né? Em um rolo pequeno. E aí dá um tapete enorme. Então, quando ela faz o crochê, o tapete é enorme e o rolo é pequeno. Às vezes ela faz o tapete e ainda sobra linha no rolo. Então, quando essa linha está enrolada, ela diminui a ocupação de volume no espaço. Quando a nossa avó erra o crochê e começa a desfazer o crochê, ainda mais parece que vai ficar maior ainda
essa ocupação de espaço desse volume, né, dessa linha. A mesma coisa a molécula de DNA. Para ela caber dentro do núcleo, ela tem que se condensar. E a condensação da molécula de DNA nada mais é do que ela se enrolar em algumas proteínas. Então, aqui, ó, em azul, né, ela está se enrolando nela mesma, depois ela se enrola em proteínas. Essas proteínas se enrolam em si, vão enrolando, né, formando espirais, e no final eu tenho a formação do cromossomo. Então, um cromossomo reflete uma molécula de DNA. Então, eu tenho 46 cromossomos no núcleo celular, eu tenho 46 moléculas de DNA. Bom, Jéssica, é só isso? Só para compactar essa informação genética dentro do núcleo? Não. A molécula de DNA, ela é muito fácil de ser quebrada. Imagina uma fita dupla, né? Sem nenhuma proteção. Ela está dentro do núcleo de uma célula eucariótica. Mas é de uma célula procariótica, né? Então, ela pode romper facilmente. Se eu rompo uma molécula de DNA, eu estou causando dano a essa molécula de DNA. E ela é a molécula mais importante da minha célula, porque ela armazena informação genética. Então, eu tenho que protegê-la. Quando ela se condensa, ela se protege. Então, por exemplo, para eu romper um cromossomo, é muito mais difícil do que eu romper uma fita dupla de DNA. Então, quando ela se condensa, ela diminui o volume ocupado dentro do núcleo e protege a fita de DNA contra danos, tá? Então, essas são as duas principais características da função de uma condensação da molécula de DNA, ok? E aí, quando esse DNA está condensado, a gente vê ele dessa forma. É muito bonito, pessoal, quando a gente vê no microscópio, tá? Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, ele já está, os cromossomos já estão organizados, mas são cromossomos de seres humanos. Aqui está um tamanho muito grande, não é dessa forma que a gente enxerga, mas o microscópio possibilita a gente aumentar de tamanho tudo aquilo que a gente está observando, né? Mas aqui está organizado os 23 pares de cromossomos que a gente tem dentro da nossa célula. Então, os cromossomos, eles são organizados, né, em pares, porque um provavelmente eu herdei do meu pai, o outro da minha mãe. Tem como eu saber, Jéssica, se eu herdei esse do meu pai e esse da minha mãe? Tem. As técnicas hoje em dia a gente tem como observar, tá? Mas ninguém faz isso, as pessoas não fazem porque custa muito, muito dinheiro. Mas não tem como eu saber, olhando aqui, se essa pessoa herdou sempre os do lado esquerdo da mãe, os do lado direito do pai, não tem essa regra, tá? A gente só organizou eles aqui. Quando eles estão no núcleo, eles não estão organizados bonitinho dessa forma. Aqui, eles são chamados de cromossomos homólogos. Eu coloco o cromossomo 1 do lado do seu par cromossomo 1. O cromossomo 2 do lado do seu par do cromossomo 2, até eu finalizar o cariótipo humano, que é a característica de todos os 46 DNAs da pessoa, tá? A gente tem, tanto homem quanto mulher, 22 pares iguais. Então, esses daqui, ó, do 1 ao 22, são iguais em homens e mulheres, tá? A gente tem igual. Um par 1, um par 2, um par 3, um par 4 e assim por diante, até o 22. O que é diferente de homem e mulher? O cromossomo sexual. Então, esse aqui é diferente. Homem tem XY, mulher tem XX. Então, o cromossomo sexual é o que é diferente do homem e mulher. Esse daqui, então, a gente já sabe o nome, cromossomo sexual. Às vezes cai em prova, tá? O pessoal fala assim, cromossomo sexual de tal coisa. Então, é bom vocês saberem. Sexual, ok, dá pra gente relacionar que é o cromossomo que dá a característica de feminino e masculino. Porém, esses outros pares, que são os 22, eles são chamados de
cromossomos autossomos. Então, às vezes também, por nomenclatura, eu acho errado, sabe? Mas às vezes na prova, eles pedem para vocês, de acordo com os cromossomos autossomos, analisem o que ocorre abaixo e descreva. E aí, quem não sabe o que é cromossomo autossomo, tá? Mas sempre lembra no sexual. E aí depois vocês vão entender que os outros 22 pares são os autossomos, ok? Autossomos. Quando que utilizam esses cromossomos em questões? Mutações cromossômicas, a gente vai ver aqui agora. Então, se eu tenho alteração nesses cromossomos, cai muito em prova, ok? Então, no total, eu tenho que ter 46. Se eu tiver a mais de 46, é um problema. Se eu tiver a menos de 46, é um problema. Se eu tiver partes perdendo, então, por exemplo, cromossomo 5, se eu tiver uma parte dele perdida, também é um problema. O que são esses problemas que eu estou falando para vocês? Geralmente, se eu tenho alteração nesses cromossomos, eu tenho mutações cromossômicas, que leva a síndromes, leva a doenças, ok? Bom, então a gente viu DNA, RNA, como forma proteína. A gente viu que o DNA não está livre em fita somente dupla na célula, ele está na forma de cromossomo. Só que o DNA, ele é o armazenador de informação genética. Ele é muito importante. Tudo que está nele, eu vou ter depois expresso em proteína. Só que o DNA, ele é uma molécula muito mutável, ou seja, ele pode mudar muito facilmente. Ele pode mudar por si só, por erros celulares, por indução, né, externo. Então, se o DNA sofre alguma alteração nele, esta alteração é passada em RNA, é passada em proteína. E essa alteração é passada para os novos DNAs. Então, se eu tenho uma alteração, né, formada no meu DNA, essa alteração vai para o RNA, essa alteração vai para a proteína. E numa nova síntese de novas células por mitose e meiose, essa alteração também vai no novo DNA. Como que chama isso? Mutação genética, tá? Então, mutação genética, ela acontece na molécula de DNA. O que é mutação? É qualquer alteração na informação genética que está contida na sequência das bases nitrogenadas do DNA. Então, é uma informação genética errada, que vai ser passada pela duplicação, na transcrição e na tradução. Então, se eu tenho um erro no DNA, eu vou ter um erro no RNA, pela transcrição, eu vou ter um erro na tradução, que é a proteína. Por quê? Porque eles refletem sempre o DNA. E também eu vou ter um erro nas novas moléculas de DNA sendo sintetizadas. Então, a mutação genética é qualquer alteração no código genético do DNA que altera ou não a função e estrutura de uma proteína ou enzima. Como assim altera ou não? A gente tem mutação que ocorre a mutação, é passado para RNA, só que a proteína tem a mutação na proteína, só que a proteína ela não é alterada. Então, o organismo funciona normal. A maioria das mutações são assim, que a gente chama de mutações silenciosas. Tem mutação, alterou DNA, alterou RNA, alterou proteína. Só que não mudou as informações da proteína. Então, ela age naturalmente. São mutações silenciosas, ok? Então, mutação é qualquer mudança. A mutação, ela ocorre a todo momento no nosso DNA. Então, eu estou aqui dando uma aula para vocês. Provavelmente, o meu DNA está sofrendo mutação. Principalmente por quê? O que tem aqui, ó, na minha sala que pode causar mutação no meu DNA? O que vocês acham? O que tem aqui na minha sala, ó, que pode causar mutação no meu DNA? E aí? Sabem? Luz.
tá? Então, luz pode causar mutação no nosso DNA. Além de luz artificial, a luz ultravioleta do sol causa mutação no nosso DNA, tá? Só que as nossas células têm mecanismos de reparo, então eu posso reparar normal. Só que a maioria das mutações são propagadas. Algumas a gente não consegue reparar. E aí pode levar a mutações silenciosas, que são aquelas que não expressam suas características, as letais, que prejudicam o desenvolvimento fetal. Então, essas letais são muito... Por exemplo, hoje em dia tem muitos casais que não conseguem ter filhos. Eles têm muito aborto. E às vezes o aborto está relacionado à mutação, tá? Então, são mutações letais. E algumas podem levar a doenças como síndromes. Pessoal, vocês acham que toda mutação é ruim? Que mutação é ruim? Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui na sala ainda. Vocês acham que mutação é ruim? Estamos com 11 pessoas. Mutação. Depende, eu acho. Depende? A Bia falou que depende. Alguém também concorda com a Bia? Não? Ninguém quer falar nada? Realmente, Bia, mutação, nem todas as mutações são ruins. Por que a gente está na Terra até hoje? Por que a gente sobrevive até hoje? Por causa das mutações, tá? Então, a gente é adaptado a viver hoje no planeta Terra por causa das mutações que a gente sofreu. Então, a gente é diferente dos nossos antepassados. As mutações causam variabilidade genética. O que é uma variabilidade genética? É fazer com que nós tenhamos diferentes genes de sobrevivência. Por isso que eles falam que os médicos e todo mundo, né? Eles não recomendam casamento consanguíneo. O que é um casamento consanguíneo? É com primos, com parentes. Porque entre o meio dos parentes familiares, a gente mantém os mesmos genes. Isso não é interessante. Porque se uma família tem uma mutação genética para uma doença e, por exemplo, uma prima tem uma mutação genética para uma doença, casou-se com o seu primo, que tem a mesma mutação genética da doença, porque é uma mutação familiar, quando eles vão ter filhos, o filho nasce doente, tá? E aí pode ser até letal. Agora, se uma mulher casa-se com um homem, que eles nem são parentes, são de linhagem totalmente diferente, né? Não tem nem nada de vínculo. Para eles terem mutações genéticas familiares iguais, é muito difícil. Então, eu causo uma variabilidade muito grande, tá? Uma variabilidade muito grande. Então, mutações são muito importantes. Por que muita gente, às vezes, nasce sem o dente do siso? Assim, não tem dente do siso. Por quê? Foi uma mutação. Para que a gente precisa de dente do siso? Hoje em dia, sendo que a gente tem garfo, faca para cortar a nossa comida, cozinhar a nossa comida por muito tempo, então a gente não precisa de um dente para mastigar grãos, para mastigar coisa, processar muito mais. Então a gente tem garfo e faca, a evolução já tratou dessa alteração. Tem muita gente que não nasce com dente do siso, tá? Bom, um exemplo de mutação genética é uma mutação de anemia falciforme. Vou passar mais rapidamente, que eu já vi que já passou das 10 horas. Mutação alterou uma base nitrogenada, era para ter uma timina, tem uma adenina, eu causo uma alteração na célula, tá? Isso é uma mutação genética. Isso é herdado, é passado de pai para filho. Uma outra mutação, só que essa é cromossômica, que é a mais conhecida e a mais frequente, é a síndrome de Down. A síndrome de Down ela é caracterizada pela pessoa ter 3 cromossomos 21, então isso cai muito em vestibular em Enem, tá? Então, vem um cromossomo 21 a mais pelo espermatozoide ou pelo ovócito da mulher. Então, o ideal seria o espermatozoide trazer um cromossomo 21 e o ovócito trazer outro cromossomo 21. Quando eles se fecundam, tem 2. Só que, na hora da meiose, alguma coisa errada acontece. Então,
Então, às vezes, o espermatozoide traz 2 cromossomos 21 e fecunda com um ovócito que já tem 1, dá 3 cromossomos 21. Ou o ovócito traz 2 cromossomos 21, o espermatozoide traz 1, dá 3 cromossomos 21. Um cromossomo 21 a mais causa síndrome de Down. Por que a síndrome de Down é a mais frequente? Porque ela é uma das únicas que é compatível com a vida adulta. As outras mutações cromossômicas, às vezes a criança falece com 5 anos de idade ou nem nasce, tá? Ocorre aborto. Então, a síndrome de Down ela é a única mutação cromossômica que é compatível com a vida adulta. A gente tem aí pessoas com síndrome de Down com 50, 60 anos, tá? Bom, e aí, como que a gente analisa esses genomas? Como que a gente analisa DNA para saber se tem mutação? Como que a gente analisa cromossomo para saber se tem mutação, tá? Uma técnica que é muito interessante, ela é chamada de reação em cadeia da polimerase. Eu acho que não cai sobre não, eu nunca vi da técnica no vestibular, mas cai o resultado dela. Então, às vezes, cai em vestibular ou Enem sobre a PCR, o resultado da PCR. E o enunciado te confunde muito. Então, não é interessante você saber interpretar muito o enunciado, mas você tem que saber o que a técnica significa. Então, reação em cadeia da polimerase nada mais é do que fazer duplicação da molécula de DNA a todo momento, só que em uma máquina. Então, a gente utiliza tudo artificial. O que não é artificial? A molécula de DNA. Então, a gente extrai, né? A gente retira a molécula de DNA de uma pessoa, coloca todos os reagentes dentro de um tubo, coloca dentro de uma máquina e aperta os botõezinhos lá dele, ele vai fazer um ciclo. Esse ciclo vai formar novos DNAs a partir de um DNA molde, só que fragmento de DNA. Então, eu não faço o meu DNA inteiro, eu fragmento o meu DNA na sequência que eu quero. Então, lembra que o DNA é uma molécula grande e eu quero só um fragmento. Eu vou lá e seleciono aquele fragmento, esse termociclador vai fazer a síntese de DNA do fragmento que eu quero. Então, no primeiro ciclo, eu vou formar 2 fragmentos. No segundo ciclo, 4. Do terceiro ciclo, 16. No quarto ciclo, 32, 64 e assim por diante. Isso é um crescimento exponencial de DNA, que eu tinha dito lá no começo para vocês, que é a técnica de reação em cadeia da polimerase. É isso que a gente está usando para diagnóstico de COVID. Eu tenho certeza que no Enem vai cair muita coisa de diagnóstico de COVID. Como que faz o diagnóstico da COVID? Por SUAB, que é aquele que enfia um cotonete grande, aquilo lá chama SUAB, tá, pessoal? Pela narina, não sei se alguns de vocês já fizeram ou já viram na televisão, e eles vão lá na nossa via aérea respiratória superior e coletam um muco. Esse muco, eles vão ver se tem material genético do coronavírus. Então, eles colocam esse muco dentro de um tubo e colocam informações para diagnosticar DNA de vírus, né? DNA de vírus, assim, então vai transformar o RNA em DNA. Por isso que é a transcriptase reversa, a transcrição reversa. Então, ele vai ver se tem material genético do vírus e coloca dentro do termociclador e liga ele. Se tiver material genético do vírus, eu vou ter a formação de vários DNAs. Se não tiver, se a pessoa não estiver contaminada, eu não tenho essa formação de DNA. Então, é simples para entender o que significa a PCR do diagnóstico do coronavírus. No final, se a pessoa for contaminada, tem material genético do vírus sintetizado dentro de uma máquina, do termociclador. Se a pessoa não for contaminada, não tem o material genético do vírus sintetizado. Então, eu não tenho esse processamento de duplicação do material genético, tá? É isso que está sendo utilizada, essa técnica para diagnóstico da COVID. E aí a gente observa assim, que aqui é de uma outra, aqui é diagnóstico de anemia falciforme.
Mas, por exemplo, se a pessoa não tiver Covid, ela não aparece nenhuma banda, ela vai ficar assim, cinza escuro, tá? Não vai aparecer essas bandas brancas luminescentes. Se a pessoa tiver Covid, vai aparecer as bandas brancas luminescentes, ok? Outra coisa aqui, isso aqui é um gel de eletroforese, tá? Outra coisa que esse gel mostra pra gente é o tamanho do fragmento, porque ele para aqui em tamanhos de fragmento. E esse gel é muito utilizado para teste de paternidade, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa técnica é muito utilizada para teste de paternidade. Uma nova técnica, que às vezes pode cair no vestibular para vocês, é o sequenciamento do DNA. Ele é igual ao PCR, que a gente viu agora, coloca todas as reações dentro de uma máquina, só que ele aparece para nós mais detalhadamente, ó, aparece as bases nitrogenadas, tá? Isso aqui é só de curiosidade, essa é a técnica mais específica de PCR que a gente tem. O sequenciamento de DNA, ele mostra para nós todas as bases nitrogenadas, uma do ladinho da outra, que a gente tem no nosso genoma inteiro. Não sei se vocês sabem do caso da Angelina Jolie. Ela perdeu uma mãe por câncer de mama e depois que a mãe dela faleceu, ela optou por retirar toda a mama dela, então ela retirou todo o tecido mamário e implantou prótese de silicone. Por que ela fez isso? Ela procurou um geneticista e verificou que a mãe dela tinha uma mutação genética que era compatível com o câncer de mama que a mãe desenvolveu. E aí ela fez um sequenciamento do DNA dela para descobrir se ela também tinha a mutação genética que a mãe tinha. E eles viram que ela tinha. Então ela optou, né? Então provavelmente não quer dizer que ela ia ter câncer de mama que nem a mãe só porque ela tinha a mutação que a mãe tinha. Mas ela provavelmente tinha muito mais probabilidade de ter câncer de mama do que nós, que não temos essa mutação. Então, ela optou por retirar a mama, todo o tecido mamário e colocar silicone, por causa dessa técnica. Hoje, essa técnica, ela tá bem barata, a gente faz assim, só mandar material genético para várias empresas, eles fazem para nós, tá? Então, é bem interessante. Vamos falar um pouquinho aqui da genética forense. Tudo bem por enquanto, pessoal? Acho que eu já vou, já estamos nos finalmente, tá? Mas vamos falar aqui da genética forense. O que é genética forense? Às vezes a gente fala da genética forense relacionando ela a cenas de crime. Mas, na verdade, a genética forense é quando a gente pega algum material biológico muito pequeno, né? E tenta relacionar ele a encontrar algo compatível com ele. Então, pode ser o material genético de um filho, que eu quero encontrar quem é o pai biológico. Pode ser um material genético de uma cena do crime, que eu quero saber quem é a vítima, quem é o agressor. Pode ser de um acidente, eu encontrar um material genético e o acidente, às vezes, alterou tanto a pessoa que eu não consigo identificá-la. Então, eu tenho que só encontrar alguma coisa dela que consiga pegar o material genético. E, então, analisar para ver quem é o parente mais próximo. Isso aconteceu muito no atentado às Torres Gêmeas, do 11 de setembro, que eles encontraram partes de pessoas. Então, mão de uma pessoa, braço de outra, perna de outra. E aí eles tinham que saber de quem eram aqueles membros, né? Então, eles usaram a genética para chegar à pessoa que era o dono daquele membro, né? Então, essa é a genética forense. Como é um teste de paternidade? Não sei se vocês já viram, mas também é feito pela PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, né? Então, eu vou pegar o material genético da mãe e vou analisar fragmentos. Pego o material genético do filho, analiso fragmentos e pego o material genético do pai, o DNA, e analiso fragmentos. Sempre aqui no começo eu tenho um padrão, tá? Mas como que eu sei quem é o pai, quem é o filho, quem é a mãe? Então, o filho aqui é o meu foco. Tá vendo que ele tem um fragmento verde
igual ao da mãe e o fragmento azul igual ao do pai. Então, provavelmente aqui eu estou diante de uma família biológica. Essa mãe realmente é mãe desse filho, esse pai realmente é pai desse filho, porque eles têm o mesmo fragmento de DNA. Aqui está exemplificado por cor, tá? Então, aqui verde com verde, azul com azul. Mas só para vocês prestarem atenção, ele tem que estar alinhado para ser o mesmo fragmento, porque ele é parado em tamanhos, tá? Então, nessa eletroforese, ele para em tamanhos. Então, esse verde é o mesmo tamanho desse, esse azul é o mesmo tamanho desse. Consequentemente, este fragmento é igual a esse, este é igual a esse, tá bom? Olha esse aqui, vamos fazer junto esse teste. Vamos analisar esse teste. É uma família, na verdade não é uma família. Eu tenho aqui uma mãe e o marido dela. E o material genético de um outro homem. E dos dois filhos. Esse filho 1 e esse filho 2, supostamente são filhos desse casal, da mãe e do marido. Só que saiu alguma, né, discussão de talvez esse outro homem seja pai de algum desses filhos. Então agora a gente tem que saber quem é o pai do filho 1 e quem é o pai do filho 2, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, que às vezes fica melhor. Vamos comparar fragmentos por fragmentos. Ó, esse fragmento aqui, vamos lá, do filho 1, vamos começar pelo filho 1. O filho 1 tem o fragmento igual a quem? Ao marido ou ao outro homem? Esse fragmento 1 aqui. Outro É igual homem. ao outro homem. Esse segundo fragmento aqui dele é igual a quem, ó? Parece que o outro homem não tem, o marido não tem, a mãe tem. Então, opa, não vai ficar reto. Então, esse outro fragmento aqui veio da mãe, tá? Esse terceiro fragmento dele é parecido com quem? O outro homem. O outro homem. E esse último fragmento dele? Com a mãe. Com a mãe. A mãe. Então, o filho 1 é filho de quem? Do outro homem ou do pai? Do marido. Outro homem. Do outro homem. Tá? Vou escrever só outro aqui. Do outro homem. Ok? Agora o filho 2. Vamos analisar o filho 2. Isso cai muito, tá, pessoal? Olha, pode se preparar que isso cai. Filho 2. Esse primeiro fragmento é semelhante a de quem? A mãe. Da mãe. A mãe. O segundo fragmento, semelhante do marido. Isso mesmo. O terceiro fragmento. Marido. Marido. Opa. E o último fragmento? A mãe. A mãe aqui. Então, o filho 2 é filho de quem? Marido. Do marido dela. Então, é assim que é feito o teste de paternidade, tá? A gente olha os fragmentos similares dos filhos com mãe e maridos e homens, né? Pra gente saber quem que é o pai biológico dos filhos. Aqui tem um outro. Vamos fazer junto também. Deixa eu pegar aqui o grifa-texto. Vamos lá. Nesse caso, olha só esse caso, ele é bem interessante. É do Enem de 2013. Tem 5 casais que eles alegam ser os pais de um bebê. Então, aqui eu tenho o bebê, que está pintado de preto, é o fragmento que ele tem, e eu tenho aqui 5 casais. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Baseado nisso, que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Então, o bebê, o que está preenchido de faixa preta é o fragmento que ele tem. Cada um dos casais tem os fragmentos do pai, do suposto pai, e os fragmentos da suposta mãe. E aí a gente tem que analisar para saber qual
casal tem mais fragmentos similares ao bebê. Os que tiverem mais fragmentos similares são os pais biológicos dessa criança, tá bom? Vamos começar aqui. A mãe 1, esse bebê, quer dizer, eu acho que eu vou passar uma linha, não sei se vai dar certo. Vou passar uma linha nesse fragmento 1 e aí a gente vê qual ele vai encontrar, né? Então, esse fragmento 1, o casal 1, o casal 2, o casal 3, o casal 4, ou o pai ou a mãe tem esse fragmento 1, tá? No casal 1 é a mãe, no casal 2 é o pai, no 3 é o pai e no 4 é a mãe que tem esse fragmento. Aqui, ó. No fragmento 2 do bebê, se eu passar uma linha aqui, no fragmento 2, o casal 1 não tem nenhum, o casal 2 não tem nenhum, o casal 3, o pai tem esse fragmento e o casal 4, o pai tem esse fragmento. O casal 5 não tem. Se vocês perceberem, pessoal, já dá pra gente retirar de cena alguns casais. Por exemplo, o 5 provavelmente não é, porque ele já tem 2 fragmentos que ele não tem. Nem a mãe nem o pai desse bebê tem esses 2 fragmentos. Então, da onde veio esse DNA do bebê? Se nem o pai nem a mãe aqui do casal 5 tem. Então, já sai fora. A mesma coisa, o casal 1 e o casal 2. Eles não têm o fragmento 2. Da onde veio esse fragmento 2 do bebê? Tem que vir de algum casal. Então, eles não têm. No terceiro do bebê, só tem o 3, né, que tem. Oi? No terceiro fragmento, só tem o 3. Não tem mais nenhum. Então, já nesse terceiro fragmento, a gente já encontra quem é o pai e a mãe. Porque só eles, só a mãe tem esse fragmento. Tá vendo, ó? Só a mãe desse casal tem esse fragmento. Então, ela que deu esse fragmento para esse bebê. Nenhum outro deu, ó. Então, provavelmente, este casal é o pai desse bebê. Dá pra gente continuar observando? Lógico, dá. Então, aqui nesse fragmento, o casal 1 vai ter, o casal 3 tem, o casal 4 tem, o 5 tem. O que quer dizer esses fragmentos que quase todos têm? São fragmentos comuns, tá bom? Do nosso organismo, do nosso DNA. Aí, esse fragmento também, ó, se vocês perceberem, só o casal 3 tem, ó. O outro fragmento é a mesma coisa, só o casal 3 tem. Então, a gente já está mostrando que o casal 3 provavelmente é o pai dessa criança. E o último fragmento, ó, só o casal 3 tem. Se eu contar a quantidade de fragmentos que o casal 3 deu para o filho, todos os fragmentos do filho, ou o pai ou a mãe do casal 3 tem. Então, quando isso acontece, é esse o casal que é o pai biológico, os pais biológicos dessa criança, tá? Então, a resposta correta é a C. Vocês entenderam como que a gente faz, pessoal? Sim. Sim. Não é difícil, né? O que, às vezes, assim, se vocês não sabem como faz, o que significa esses quadrados. Então, agora vocês sabem que são fragmentos de DNA, tá bom? Então, é só para saber. Bom, deixa eu ver se tem... Vamos ver mais esse exercício, aí eu libero vocês qualquer coisa. Aqui também é uma análise genética, que também caiu no Enem de 2013, e olha só. Para a identificação de um rapaz vítima de um acidente, então o moço sofreu um acidente, provavelmente ele veio a óbito, né? Foi retirado fragmentos de tecidos que foram submetidos à extração de DNA nuclear. Então, olha como eles confundem a nossa cabeça, né? Então, ele está falando para nós que o rapaz sofreu um acidente e tirou o DNA dele para identificá-lo, né? Então, extração de DNA é retirada do DNA que está lá no núcleo, para comprovação com o DNA disponível dos possíveis familiares. Então, tinha como familiar dele o pai dele, o avô materno, a avó materna, o filho e a filha. Como o teste com o DNA nuclear, o DNA do núcleo, não deu certo, não foi conclusivo, os peritos optaram por usar
também o DNA das mitocôndrias dele. Então, ele pegou o DNA da mitocôndria. Essa informação é importante. DNA mitocondrial. Para dirimir as dúvidas, para retirar as dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia, ou seja, similaridade, entre o DNA mitocondrial do rapaz, que foi a vítima, e o DNA mitocondrial de quem da família? Do pai dele, do filho dele, da filha dele, da avó materna ou do avô materno? Da avó materna. Isso mesmo, da avó materna. Todo mundo acompanhou? Quem falou aí? Eu não consigo ver o nome. Denise. A Denise que falou. Todo mundo acompanhou a Denise? Por que tem que ser da avó materna? Não sei se a Lê comentou com vocês na biologia celular, porque é muito rápida a aula. Mas a mitocôndria, né? A mitocôndria, a gente herda da linhagem materna. Então, lembra, o M de mitocôndria, linhagem materna. Então, só as mulheres da família passam para a família toda. Então, o pai dele não tem como passar para ele as mitocôndrias, tá? Então, o pai dele não tem como passar para ele as mitocôndrias. O avô dele também, muito menos. A avó materna, sim, porque a avó materna passou as mitocôndrias para a mãe dele, a qual a mãe passou as mitocôndrias para ele. O filho dele, as mitocôndrias do filho dele não é dele. Ele é homem, ele não passou as mitocôndrias dele para o filho. Quem passou para o filho dele foi a mulher dele. A mesma coisa para a filha, mesmo que ela é do sexo feminino. Quem passou as mitocôndrias dela para ela foi a mulher dele. Por que isso? Porque as mitocôndrias são herdadas das mulheres. Então, é linhagem materna, tá? Então, vem da avó materna. Ok? Pessoal, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês. Vocês podem, já são 8h30. Vocês podem fazer em casa. E aí, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, 8h30, 10h30. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo. Pode ser? Ou vocês querem continuar aqui? Não tem problema também. Melhor dar uma parada, né? Vocês estão cansados. Pessoal, queria saber se vocês têm alguma dúvida, se querem falar alguma coisa. Tudo certo? Tudo certo. Deu uma ajudada? Como que foi? Ou não, assim? Com certeza, foi muito bom. Foi muito bom? Então, eu agradeço. Eu sei que é rápido. Às vezes a gente teria que ter um semestre inteiro de genética. Mas eu trouxe pontos, assim, que eu sei que caem no Enem para ajudar vocês. Tá bom? Então, olha, eu agradeço de coração vocês ficarem aqui firmes e fortes. Amanhã é a parte de História e Geografia. Acho que é só História, não sei se vai ter História e Geografia. E sexta-feira vocês encerram com a professora Kátia nos temas que mais caem nas redações. Tudo bem? Muito obrigada, pessoal. Depois eu mando lá no grupo para vocês a aula. E quando estiver no YouTube, eu aviso vocês também. Agradeço de coração. Tenham todos uma boa noite, tá? E vocês têm meu contato. Qualquer coisa é só me mandar mensagem, tá bom? Boa noite, professora. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, tudo de bom. Foi um prazer ter vocês. Boa noite, tudo de bom. Um prazer. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.